Olá a todos, aqui é o professor Mário Carboneira. Estamos aqui para mais um vídeo aberto para o YouTube e hoje vamos tratar do tema da dialética, um tema que ainda não tínhamos tratado, ou pelo menos faz bastante tempo que não sai um vídeo aqui aberto sobre isso, certo? Então, esse vídeo é como se fosse uma apresentação das artes liberais. Nós estamos falando agora um tanto sobre o trivial, falamos sobre a gramática e vamos falar de dialética agora, certo? Poderemos falar da retórica e poderemos falar eventualmente, mas escolhemos neste momento falar da dialética, já que é um tema que por um lado tem um certo público de interesse, certo, interessado, e por outro lado é pouco tratado, né? Nós vemos muito pouca coisa realmente sobre a dialética, em especial como arte liberal. Algumas pessoas estudam algo de lógica, geralmente lógica formal, para ler talvez autores medievais como Santo Tomás de Aquino, para ler as sumas, não é? Porque realmente é necessário, porque realmente é o método ali que é empregado, certo? A lógica formal está ali como método. Mas, na verdade, se nós formos ver de perto, o método propriamente dito é dialético. E por que eu digo isso, né? Porque realmente não é um tratado, a Suma Teológica, ela não é um tratado em que se põem premissas e se tiram consequências e se fica mais ou menos num nível genérico apenas, certo? E não é um tratado no sentido de ser um discurso reto, né, de deduções ou induções, e fica nisso, né? Então, o que ela apresenta? Bem, ela apresenta um entrechoque de opiniões. Isso é uma coisa que salta aos olhos de quem quer que tenha lido a Suma Teológica, porque realmente o Santo Tomás, ele começa colocando uma opinião. Assim, ele coloca, em primeiro lugar, um problema, uma questão, certo? Se a temperança é uma virtude, pode ser uma questão, certo? E aí ele coloca, né, primeira coisa, parece que não é. E para quem tem um pouquinho de leitura da Suma Teológica já sabe que é como se, né, o spoiler estivesse dado. Se ele começa dizendo que parece que não é porque ele acha que é, não é? Então logo depois ele vai, quando ele for apresentar a sua resposta, ele geralmente vai colocar uma resposta contrária àquela que ele enuncia primeiro. Mas aí ele diz, no começo, parece que não é, porque Santo Agostinho disse tal coisa, porque São Gregório Magno disse tal coisa, porque Aristóteles disse tal coisa, porque era a opinião do Hugo de São Vítor que é tal coisa, e aí vai, certo? E isso realmente não é procedimento típico de um tratado lógico formal, certo? Isso é a dialética pura e simplesmente. A dialética, ela realmente parte das opiniões correntes numa determinada sociedade, e é óbvio, não pode ser as opiniões correntes de uma outra sociedade que não a de Santo Tomás, por exemplo, que era a sociedade dele, era a própria cristandade, era toda a cristandade, tanto que se ele vai buscar um argumento em Santo Agostinho, não é? Santo Agostinho viveu quase 1000 anos antes dele, certo? Então, assim, aquela é a sociedade, certo? Um pouco é aquela sociedade dos mortos também, aquela democracia dos mortos de que fala Chesterton. Então, a opinião da sociedade é a opinião dos mortos também. E, com certeza, essa opinião, quando se tratava da opinião de um sábio, ela tinha muito peso, né? Mas o fato é que ele busca as opiniões correntes, as que estavam em circulação ali no meio dele, o meio eclesiástico, monástico da sua época. E isso é, assim, sem tirar nem pôr
o procedimento dialético, o procedimento que Aristóteles, no seu livro dos Tópicos, ensina, certo? Que se deve fazer. E é o procedimento que nós vemos, talvez com algumas diferenças neste caso, mas nos diálogos de Platão, certo? Que se caracterizam, sim, pelo uso da dialética, mas é uma dialética em que se opõe à visão de pessoas vivas dentro daquele contexto da época, não é? Então, Sócrates dialoga com pessoas que estão ali, de carne e osso, na frente dele, e o Sócrates, enquanto figura do dialético, de um homem que se utiliza da dialética, ele também faz um personagem um tanto diferente, certo? Porque ele, pelo menos, quase sempre afirma que não tem nenhuma visão sobre o assunto. Ele só acolhe a visão do seu interlocutor e vai trabalhando, certo? Vai dizendo, tá, mas se é isso que tu dizes que é a justiça, então vai decorrer aquilo. Mas parece meio incongruente com a justiça, e aí? E assim vai indo. Mas há oposição de ideias também ali, de opiniões, certo? Às vezes o Sócrates vai buscar a opinião de algum sábio, certo? Vai puxar a opinião, sei lá, de qualquer sábio ali que o antecedeu, como um Heráclito, um Parmênides, o próprio Homero, Hesíodo, e assim vai, não é? Ainda assim, podemos discernir nos diálogos de Platão a dialética, sim, como uma técnica, essa que nós vamos que depois, na verdade, viria a se tornar a técnica da dialética já como arte liberal, já como uma arte ensinada nas escolas, certo? Mas aí essa arte realmente ela é muito mais parecida, enquanto arte ensinada, com aquilo que Aristóteles codifica nos Tópicos, não é? Ali ele realmente coloca as regras, e essas regras depois viriam a evoluir no medievo, principalmente ali já na Baixa Idade Média, já na época das escolas, da escolástica, nas disputações, mais corretamente. E então nós vemos ali a grande influência de Aristóteles nesse caso. Não que Platão não esteja num pano de fundo, até porque ele é anterior a Aristóteles, foi professor de Aristóteles, então Aristóteles aprendeu com Platão, certo? Ele pode até ter codificado um pouco diferente a coisa, mas em primeiro lugar sem perder a essência que já era platônica e, certo, sem fazer mudanças extremamente grandes na teoria. Então, bem, isso é o primeiro ponto que nós precisamos ter claro sobre a dialética, certo? E o que nós vemos na Suma Teológica, certo? Nós precisamos, para começar a trabalhar no nível da dialética, certo? Então vamos dizer que existem níveis de trabalho aqui. Então podemos falar do nível poético, que então é o nível, vamos dizer assim, o mais aberto, é como se fosse o campo mais aberto de expressão ao homem. Então ali ele se vale de várias técnicas, de várias ferramentas para expressar a realidade, que depois, quando chegamos na dialética, elas já não vão ser mais permitidas, ou o seu uso vai ser muito diminuído. Sua relevância vai ser muito diminuída, assim como podemos dizer as metáforas, as analogias, as figuras de linguagem, o recurso a certas, a atribuir a causalidade aos deuses e apenas isso, certo? Então, tudo isso vai ser restrito, tá? Mas, quando falamos de poética, tudo isso é permitido e tudo isso é necessário, porque ele é o primeiro nível e ele é o nível que vai, depois, depurado, vai se transformar nos outros. Não é que a linguagem poética esteja completamente separada das demais linguagens ou dos demais tipos de discurso. Ela é depurada, mas ela sempre continua válida e pujante no seu nível, que é o nível mais
baixo, vamos chamar assim, se estamos falando de níveis, de escalas, de uma escala ascendente, mas ele é o mais amplo, é o que traz mais possibilidades, é o que nos abre a mente a ver as coisas dos mais diversos prismas possíveis. Tá? Depois tem o segundo nível, que é a retórica, vamos dizer assim. Tá? E aí é quando aquela visão de mundo, geralmente, que nos chega pela poética, e no caso dos gregos, a visão de mundo, certo? A cosmovisão poética vinha de Hesíodo e Homero, principalmente. Certo? Quando chegamos no nível retórico, já estamos falando de crenças que estão bem estabelecidas numa sociedade. Certo? Certas crenças e certos valores, aquilo que é melhor, aquilo que é pior, certo? O justo, o que é justo já está bem estabelecido. Quanto que nas obras poéticas aquilo é mais vago, quando falamos de uma sociedade já estabelecida, que tem suas crenças próprias, os valores já são mais claros. Isso aqui tu não pode fazer nesta sociedade. Você não pode roubar. Enquanto que lá nas obras poéticas, às vezes os heróis cometem certos atos não muito recomendáveis, e mesmo assim são chamados de heróis, porque de alguma forma fizeram feitos que valeram-lhe esses nomes, certo? Quando chegamos no nível da retórica, as crenças estabelecidas já dizem: isso aqui tu não podes fazer porque tu serás punido nesta sociedade. Certo? Isso aqui, se tu fizeres, tu serás elogiado. Se tu cometeres um ato considerado benéfico, tu serás elogiado e talvez até condecorado. Certo? Tu terá memória perpétua se tu fizeres um ato heróico ou de grande valia dentro da sociedade, e serás punido se fizer um ato que é considerado criminoso ou pelo menos imoral, não é? Então, bem, isso é mais ou menos o nível da retórica, opera por aí. Sempre existe, né, falando, mas deixando claro, o homem vai do discurso poético ao retórico, certo? Faz essa transição quase sem perceber. Então não é uma coisa que nós vejamos aqui acabou o nível poético, aqui começou o retórico. Certo? As duas coisas elas se misturam, elas conversam entre si e elas estão presentes, até mesmo no mesmo discurso. Não é? Então nós temos esse nível retórico, que são as opiniões correntes de uma sociedade. Certo? Roubar é ruim. Certo? Então, se roubar é ruim, um retórico que vai fazer um discurso de acusação e acusa alguém de roubar, e já está partindo da premissa implícita. Ele nem precisa geralmente falar: olha, esse cara roubou. Então já está dado ali que aquele cara cometeu um ato criminoso. Se ele provar, se o retórico provar, se o advogado, vamos dizer assim, até mais especificamente, provar que a pessoa roubou e que fez com dolo, bem, ele será punido. Certo? Então, o discurso retórico, ele sempre se embasa nas crenças da sociedade, nas crenças mais gerais, certo? Não nas opiniões pessoais de um pequeno grupo, de uma família, mas as crenças gerais em que todos acreditam. E ele não pode passar muito além disso, o retórico. Certo? Se ele for argumentar e apresentar uma ideia completamente nova, que ninguém nunca pensou dentro daquela sociedade, que ninguém nunca discutiu ou tratou como algo familiar dentro de uma sociedade, ele não vai conseguir convencer, ele não vai conseguir persuadir. E, se não conseguir persuadir, o retórico falhou na sua função. Certo? Então, o retórico ele está muito preso a essas premissas básicas de uma dada sociedade. Por exemplo, né, o sistema de governo. Hoje em dia, ninguém pode falar mal do sistema de governo, por exemplo, atual, certo? Porque está estabelecido nessa sociedade, de algum modo, que esse sistema é o melhor de todos, e quem fala em mudá-lo, por exemplo, vai se encontrar em alguns apuros. Por quê? Porque, retoricamente falando,
esse sistema de governo, certo? A democracia, vamos dizer assim, é tida como algo imutável, certo? Um nec plus ultra. E não há nada melhor, nada maior, certo? Se alguém argumentar a favor de um, sei lá, do imperialismo, por exemplo, ele não vai ter muitos correligionários, ele vai formar uma facção e ele não vai ser muito persuasivo, certo? E, bom, como é que nós chegamos no nível da dialética? Bom, a dialética, então, ela parte, e por isso o Aristóteles dizia que a dialética, que a retórica era a contraparte da dialética, certo? Porque a dialética parte das mesmas premissas da retórica, certo? Sei lá, roubar é ruim, é mal, certo? Mas a dialética, ela não tem a intenção de provar, ou melhor, ela não tem a intenção de persuadir ninguém da premissa, certo? Que a premissa está correta. Ela tem a pretensão, e aí uma intenção diferente, que é descobrir se realmente roubar é ruim, certo? E aí ela vai fazer um processo, certo? Um processo que é a própria dialética, que é, então, a dialética é essa metodologia, esse processo para provar por A mais B que roubar é ruim. E aí, para fazer isso, acontece um processo um tanto engraçado e que muitas pessoas talvez até torçam o nariz diante dele, que é o fato seguinte: para provar por A mais B, ou para chegar a maior segurança a respeito da premissa que roubar é ruim, nós vamos ter que partir da premissa que roubar talvez não seja ruim. Nós vamos ter que averiguar, então, os dois lados da questão, e nós vamos ter que contrapor essas duas premissas opostas. Roubar é ruim, roubar não é ruim, roubar é bom, certo? O dialético, é claro que eu estou usando um exemplo um tanto quanto extremo, né? Dificilmente alguém iria querer colocar em questão que roubar é ruim, se bem que hoje em dia, não é? Mas bem, dificilmente isso aconteceria, especialmente se a pessoa já foi assaltada ou roubada alguma vez. Mas o dialético tem de fazer isso, certo? Então vamos pegar uma outra premissa, vamos dizer, havia uma época em que todo mundo acreditava que a Terra estava no centro do universo, fixa, parada, certo? E, bem, isso era uma crença corrente, foi durante muito tempo, é o que nós sabemos pelo estudo da história da cultura, mas, do ponto de vista de um dialético, essa proposta não pode ser tomada como certa, só porque a maioria das pessoas acredita nisso. E aí o dialético, se quiser fazer dialética, vamos dizer assim, em torno dessa questão, ele vai ter que buscar a premissa oposta. Olha, mas talvez não esteja, certo? Talvez se mova, não é? Talvez ela se mova, mas ela se move, como supostamente disse Galileu, não é? Então ele tem que partir do problema, certo? O Aristóteles diz isso com todas as letras. Toda a proposição, por exemplo, a Terra não se move, pode ser transformada num problema, que é: a Terra se move ou não? E aí é isso que é a matéria do dialético, certo? Ele tem que partir dessa dúvida, dessa questão, certo? E por trás da questão há uma dúvida, quase que necessariamente, certo? Então, ele coloca em questão, e aí ele primeiro pega um lado da questão, que é, bom, como Tomás de Aquino, como Santo Tomás faz, alguns dizem que a Terra não se move, porque X, Y, Z, certo? E aí ele elenca os argumentos, e aí depois, não, mas outros dizem que ela se move, porque, certo? A, B e C. E aí, certo? Partindo de toda a metodologia, essa metodologia que Aristóteles nos
apresenta no Tratado dos Tópicos, ele vai poder investigar qual dos lados da questão tem mais razão. E talvez, idealmente, existe que é o ideal da busca dialética, chegar à certeza absoluta. Esse lado é o lado que tem razão e o outro está errado. Idealmente. Certo? Então, esse último discurso certo e absoluto é também chamado de discurso analítico, que parte de, e Aristóteles já fala isso, parte de premissas certas e chega a conclusões certas. Então, seria o quarto nível. Mas, em se tratando de artes liberais, esse quarto nível é estudado mais ou menos junto com a dialética, certo? Mas a ênfase é posta na dialética, creio que principalmente porque, na maioria dos assuntos, o homem não consegue, pelo menos assim, nesses assuntos intelectuais mesmo, esses assuntos mais abstratos, ou pelo menos mais difíceis de alcançar, como, por exemplo, a Terra está parada no centro do universo ou não, gostemos ou não, esse assunto não é fácil de averiguar, né, para uma pessoa individual que está na Terra. Na verdade, se nós colocamos de lado todos os instrumentos que nós temos hoje em dia de medição, é praticamente impossível para uma pessoa solitária chegar a uma conclusão certa sobre o assunto. Certo? Foi, na verdade, preciso milênios para se chegar a hoje em dia o que se afirma, certo? E de modo até retórico, sim, a Terra se move, ela orbita o Sol e o Sol é o centro do sistema solar, que também é só uma pequena parte dentro de uma galáxia e vai, né? Então, na maioria dos assuntos, a certeza absoluta está vedada ao homem, em especial ao indivíduo, o que está estudando. O indivíduo que está estudando, não é? Então, é preciso, primeiro, um esforço de gerações de estudiosos, e é preciso de uma metodologia, certo? E sempre ter o pé no chão, de dizer, olha, saber, na maioria dos casos, eu vou chegar a uma probabilidade que vai ser maior ou menor, mas a maior possível. Eu vou buscar a probabilidade maior possível sobre esse assunto. É isso que é o ideal da dialética, se nós tomarmos a dialética em si, né? Há um ideal ainda mais alto da lógica analítica formal, que é a certeza absoluta. Mas essa, como eu já enfatizei várias vezes, é muito difícil, certo? E já era dada como difícil desde a antiguidade. Né? Então nós vamos aqui, feito esse pequeno preâmbulo, aliás, não foi nem um preâmbulo, foi quase que a aula toda, mas nós vamos ler aqui rapidamente o primeiro artigo que nós temos aqui também na coleção Artes Liberais, volume 7, o volume 1º da Dialética, onde nós temos aqui as instituições dialéticas do Pedro da Fonseca, o Aristóteles português. Nós vamos ler o primeiro capítulozinho aqui do primeiro livro, onde justamente ele vai falar da necessidade, nomes e natureza desta arte. Então isso aqui é para nós nos situarmos ainda melhor a respeito da dialética, esse que é um estudo longo, certo? De certa forma árduo, justamente porque ele é o mais restrito de todos, é aquele mais rigoroso de todos, muito mais do que a poética, muito mais do que a retórica, que tem a liberdade de lançar a mão de vários instrumentos que a dialética não tem, não pode se dar ao luxo, certo? Então, há realmente um afunilamento da poética para a retórica e da retórica mais ainda para a dialética nas possibilidades, certo? De tratamento dos temas. Nós temos que entender isso. A dialética, ela diminui, ela não aumenta a nossa capacidade de elucidar, por assim dizer, um tópico, ou pelo menos de
tratar de um tópico, ela torna mais específico, ela torna mais restrito, certo? Então, vamos lá. Capítulo 1 do livro 1. Uma vez que toda a doutrina construída pela razão se comunica discorrendo, isto é, patenteando numa oração algo desconhecido a partir de coisas conhecidas, e porque no discorrer surgem muitos erros, foi necessário procurar uma arte que fornecesse normas seguras de discorrer, para evitar que, uma vez ou outra, uma falsa doutrina se insinuasse como verdadeira. Tá? O que já nós começamos com alguns conceitos que talvez não estejam tão claros para aqueles que não começaram as artes liberais, mas que para quem estudou gramática e retórica já devem estar, que é, por exemplo, isso, certo? É uma doutrina construída pela razão que se comunica discorrendo, certo? Então, esse discorrer tem a ver com discurso, tá? Quer dizer isso, se comunica pelo discurso. E o discurso é como isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou colocando orações, frases, propondo-as para vocês, em que daquilo que é mais conhecido, eu tento comunicar a vocês algo que é menos conhecido para vocês. Certo? Essa é a estrutura do discurso, em especial do discurso mais próximo da lógica, certo? Não é tanto, é também, mas não é tanto a característica, por exemplo, do discurso poético. Também mas o discurso poético lança mão de várias ferramentas, como eu já disse, que a dialética não pode, tá? Mas então é isso. O discurso ele só pode funcionar para nós quando alguém parte daquilo que é conhecido e demonstra algo que não é conhecido ao seu interlocutor. Porque, por óbvio, se o falante partisse do que o interlocutor não sabe e fosse para algo que ele também não sabe, ele continuaria não sabendo, né? Isso parece lógico, né? Então, ele diz, esse discorrer, o discurso humano, está sujeito a muitos erros, e está mesmo. E variados tipos, até erros gramaticais, erros no emprego de uma palavra, erros na construção sintática de uma frase, por exemplo. Mas outros erros também que são erros mais lógicos, certo? O raciocínio pode ser feito de um modo errôneo, ou até enganoso, certo? Os primeiros a descobrir esta arte deram-lhe o nome de dialética. Posteriormente, os antigos peripatéticos chamaram-lhe lógica, certo? Os peripatéticos são os seguidores de Aristóteles. E uns e outros com razão. Na verdade, o termo dialética corresponde em latim à expressão método ou doutrina do discorrer. Com efeito, o que para os gregos é dialegestai, verbo de onde deriva o termo dialética, é para os latinos disserere, certo? Que é a origem de discorrer, dissertar. Ora, a mesma interpretação do nome, segundo Cícero, pode aplicar-se à lógica no sentido literal. Diz Cícero, complicada a questão, a que chamam peridinaton. E o mesmo se dá em absoluto com a lógica, que chamamos método de discorrer. Então, aí é isso. São questões complicadas, certo? Aquelas que a que se aplica o método de discorrer. Além disso, o mesmo discurso esclarece fácil e claramente a natureza desta arte, pelo fim que lhe é próprio. Com efeito, ainda que a própria ação de discorrer seja comum a todas as disciplinas, pois todas afastam de uma certa ignorância a partir de coisas conhecidas e manifestas. Então, todo o discorrer e todas as disciplinas, todo o discurso e todas as artes, todas as ciências,
tem de partir do conhecido e ir para o desconhecido. Continua ele. Ensinar, contudo, como se deve discorrer e para isso fornecer leis comuns e preceitos, reivindicou-o a dialética como fim próprio, pelo qual se distingue das outras disciplinas. Portanto, com muita propriedade se define dialética como doutrina do discorrer, como arte que ensina todas as fórmulas de discorrer, isto é, de revelar pela oração o conhecido a partir do desconhecido. Daqui resulta que não foi sem motivo que autores de grande peso disseram ser esta a única faculdade necessária à formação de todas as outras artes, a qual por isso não duvidaram alguns chamar cume das disciplinas, outros disciplina das disciplinas, outros ainda a maior das artes e luz de todas. Certo? Então aqui, isso é importante. Essa definição aqui do Pedro da Fonseca, na verdade, ela talvez se aplique melhor à lógica, conforme nós tratamos na nossa coleção, certo? Essa arte do discorrer, quem trata mais propriamente é a lógica, né? E a dialética, ela tem um escopo, uma meta um pouco mais restrita, e é isso que está nos tópicos de Aristóteles, a partir das opiniões aceitas pela maioria das pessoas ou pelos sábios, e a partir delas chegar à verdade provável, certo? Isso é o que Aristóteles diz da dialética, mesmo nos tópicos. Em outras obras, porém, e é por isso que o Pedro da Fonseca aqui confunde um pouco dialética com lógica, eles vão dar o nome de dialética a toda a disciplina da lógica, tá? Então existe um pouquinho de confusão entre esses termos, tá? Mas nós podemos distinguir realmente duas funções aí. Por isso que às vezes as artes liberais, essa terceira arte é chamada de lógica, às vezes de dialética, tá? Mas a lógica é mais propriamente esse método de discorrer, esse método de raciocinar com correção. E a dialética é isso, mas num âmbito um pouco menor. Quer dizer, partindo das premissas aceitas pela maioria das pessoas numa dada sociedade, ou pelos sábios. Quais sábios? Todos os sábios a que nós tivermos acesso, certo? Aí não tem mais tanto a questão da sociedade, tá? Então, é isso. Tem essa pequena distinção e às vezes os dois termos vão ser usados com alguma confusão. Mas nós não precisamos nos confundir, certo? Se nós entendermos essa pequena diferença aqui que eu enunciei, nós estaremos mais tranquilos, tá? Quanto a isso. E, então, bem, isso seria e é a dialética, pelo menos enquanto entendida pelos antigos, certo? É claro que os modernos, e não por outro motivo eles têm esse nome, certo? E há modernos, pelo menos desde o século XVII, vamos dizer assim, talvez até recuando um século. Então, modernos como essas pessoas que pegam o material dos antigos e querem fazer inovações que muitas vezes são desnecessárias. Algumas vezes há contribuições reais, mas nunca refutando o que os antigos faziam, né? Já tinham descoberto. Quando alguém quer inovar demais e dizer que descobriu a verdadeira dialética ou descobriu uma nova lógica, é sempre complicado. Quem quiser se aventurar, pode. Mas, assim, aceitando que talvez ele tenha descoberto alguma coisa nova, pode. Eu acho complicado, certo? É difícil que uma disciplina como a dialética, mas poderíamos falar da retórica, tão antiga e que serviu tão bem durante tanto tempo, estivesse errada, assim, nos seus princípios e tivesse que ser substituída por algo totalmente novo, que um moderno, nesse sentido de moderno que eu falei, que há uma modernidade que se alastra já há uns 5 séculos, não é? Dizem que é. Então, bem,
essa foi uma pequena aula só para nós falarmos das premissas, não é? Dos princípios bem iniciais, dos começos bem iniciais da dialética, para deixar mais ou menos a panos claros, em panos limpos, não é? O que é que nós iríamos tratar e vamos tratar e tratamos na nossa confraria de artes liberais. Daí com muito mais profundidade e até, posso dizer tranquilamente, com um professor que é muito mais especialista do que eu no tema, que é o professor Marcos Boeira. É ele que, vamos dizer assim, leciona para nós na confraria a cadeira de dialética. E, bom, é difícil competir com o conhecimento que ele tem nesse tema, não é? Então, bem, ficamos por aqui com este assunto. Podemos tratar mais à frente de algum outro detalhe, sempre sabendo que, num vídeo aberto a gente pode tratar de detalhes, não é? Ficamos por aqui então e nos vemos numa próxima.